Boa tarde, tudo bem? Muito bom ver vocês por aqui hoje. E hoje a gente escolheu um tema diferente para poder dar sequência a tudo que a gente já vem falando sobre B-Learning, microlearning, né, sobre possibilidades de ensino à distância. Então, hoje nós vamos trabalhar com as trilhas de aprendizagem. Exatamente. O tema de hoje central são as trilhas de aprendizagem. E você sabe o que são trilhas de aprendizagem? Bom, eu gosto de falar nas trilhas e numa variação delas, que são os percursos formativos. Pois bem, a trilha de aprendizagem, ela representa um conjunto de ações, né, que você vai percorrer para poder conseguir ter múltiplas formas de aprendizagem. Faz sentido? Pois bem, se eu estou pensando numa trilha, eu não estou pensando necessariamente em algo fixo. Eu procuro conciliar quais são as necessidades dos meus participantes, dos meus alunos, dessa minha audiência, né? Ou então dos meus colaboradores, se eu estiver aplicando isso dentro de uma empresa, né, ou de uma instituição, e o desenvolvimento de determinadas competências. Exato. Hoje em dia, se você for pensar nos princípios da andragogia, eu vou trabalhar com desenvolvimento de competências. Exato. Vou procurar conhecimentos, habilidades, atitudes que cada um precisa num determinado momento para poder atuar da melhor forma. Qual que é a melhor saída? Você não vai conseguir desenvolver um curso que tenha tudo. Da mesma forma, você não vai se atolar de cursos e começar a ver a mesma coisa em vários deles só porque você precisa de um módulo. Concorda? Então, nada mais justo do que trabalhar com as trilhas de aprendizagem. Com isso, você consegue produzir o conhecimento necessário para o desenvolvimento de competências. Trabalha conteúdo teórico, trabalha habilidade, trabalha atitude. E aí você pode trazer o dia a dia para dentro desses cursos, dessas capacitações, desses treinamentos. O que você pensa a respeito disso? Bom, eu gostaria de convidar vocês também a colocarem os comentários aqui embaixo, colocarem as perguntas, para que eu possa aproveitar e ir respondendo e ir trabalhando com vocês. É muito comum você ouvir falar de trilha de aprendizagem dentro do corporativo, onde você vai desenvolvendo pequenas peças, pequenos cursos, para poder atender o desenvolvimento de determinada habilidade, ou determinada atitude, ou entregar algum conhecimento específico. É diferente eu pensar numa trilha de aprendizagem e eu pensar num pacote de treinamento. Por quê? O treinamento é uma coisa pontual, que a pessoa vai repetir. Né? Você está treinando, então você repete, não é nem a questão de adquirir uma habilidade. Você vai saber o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, porque você foi treinado para aquilo. Perfeito? Então, é quase como um condicionamento. Mas dentro de uma trilha, é desenvolvimento de reflexão, é desenvolvimento pessoal, é desenvolvimento de atitude na hora que você precisa fazer algo, saber fazer uma escolha, tomar uma decisão, entender qual que é o caminho que te leva a uma determinada solução e saber escolher o que é melhor naquele momento. Nós não pensamos de forma linear, nós não aprendemos de forma linear, nós desenvolvemos quase tudo de forma rizomática, certo? Eu tenho vários caminhos para chegar no mesmo lugar e alcançar de repente os mesmos pontos. Só que não existe um caminho único. Eu posso pegar várias trajetórias. E essa é a proposta da trilha. Você não tem exatamente, você pode ter, vamos supor, um início, por onde começar, e de repente uma proposta de onde terminar. Mas
o que a pessoa, né, ou a forma como a pessoa vai percorrer esses cursos ou essas possibilidades depende muito dela, depende do que ela precisa naquele momento, certo? Então, a trilha de aprendizagem, ela propõe uma sequência integrada de experiências. Exatamente. Ela é estruturada de forma que você consiga proporcionar aprendizagem de algumas competências que vão ser necessárias para ele chegar onde ele quer. Bom, eu vou te dar um exemplo, de repente fica mais fácil. Quando nós idealizamos, né, quando eu idealizei lá a Academia de Negócios Digitais, e quando a gente começou a ver o que demandava para os empreendedores colocarem em ação os seus cursos online ou os seus serviços e a forma como isso era feito, nós começamos a pensar nessa ideia de trilha. Por quê? Não adianta você ter um over de conhecimento. Não vai resolver o seu problema você adquirir milhares de cursos e tentar absorver tudo quanto é conhecimento sem colocar em prática. O objetivo de uma trilha de aprendizagem é você possibilitar uma aprendizagem contínua, fazer com que isso seja frequente. Então, a pessoa está sempre estudando um pouquinho daquilo que ela vai aplicar naquele momento. São cursos pequenos, modelados de forma compacta, muitos deles express, para que você vá direto ao ponto, sem perder o foco daquilo que é necessário para o seu desenvolvimento naquele momento, certo? Por isso, uma trilha tem que ser flexível. Eu não posso, por exemplo, eu tenho um curso de 12 módulos. Perfeito! São 12 módulos que a pessoa vai ter que percorrer módulo a módulo. Porque se de repente você liberar tudo de uma vez só, e se você não der um direcionamento, poxa, ela vai acabar ficando perdida ali, não saber por onde começar, de repente assistir tudo, então você vai acabar direcionando ela de uma forma. E será que esse direcionamento que você deu, a lógica que você escolheu, é a melhor para ela estar aprendendo? É a melhor para que essa pessoa, ou mesmo para você, saiba onde, né, o que você está desenvolvendo, o que você precisa. Se eu escolher engessar isso, vai ser possível? Claro que não. A proposta da trilha é flexibilidade. Eu tenho soluções diferentes, então eu tenho algumas que são obrigatórias, igual eu falei, né? Eu posso começar de um jeito e terminar aqui no outro. Bom, quando eu falo da Academia de Negócios Digitais, regra geral, se você está começando do zero, você vai começar por onde? Pela segmentação. Conhecer seu nicho, conhecer o avatar, conhecer como que você descobre, identifica quem é ou quem não é a sua concorrência. Independente se você está trabalhando com curso, com serviços, com produtos, você precisa entender o seu nicho e essa persona, que é o seu cliente ideal, que personifica esse público-alvo que para o qual você vai direcionar o seu atendimento. Perfeito? Bom, e aí, entre a segmentação e, de repente, o seu lançamento, uau, existe um universo aí no meio do caminho. E você pode trabalhar produção de conteúdo em vídeo, você pode trabalhar estratégia de desenvolvimento de conteúdo, você pode, de repente, necessitar um pouco mais de investir em copy, ou necessitar de investir no desenvolvimento do curso, entender o planejamento, ou mesmo fazer uma modelagem. E aí, nesse percurso, você também constrói, enquanto produtor, a sua escada de valor. Perfeito? Bom, mas além da flexibilidade, o objetivo da trilha de aprendizagem é oferecer uma experiência completa. E o que é essa experiência completa de aprendizagem?
Bom, para eu pensar na experiência completa, eu tenho que pensar no que acontece antes, né? Como que eu preparo essa pessoa para poder estar participando desses cursos e o que acontece no final, que de repente ela precisa de algumas soluções que ela ainda não sabe que vai precisar. E nesse meio do caminho, certamente você vai ter que aprender a lidar com algumas ferramentas, por exemplo. No nosso caso, a gente montou áreas separadas, pensando nessas possibilidades que o caminho, né, vai indicar para você. Imagina o que você oferece hoje. Você já tem algum curso desenvolvido? Você já está com o seu curso online? Ou você está pretendendo desenvolver e implementar esse curso agora? Pois bem, então começa por ele. Traz o seu foco para esse curso. O que você teria que oferecer antes para que a pessoa estivesse pronta para poder cursar esse curso que você está oferecendo para ela? Ou realizar esse treinamento que você está oferecendo para ela? Perfeito? E depois, adquirida essa competência, o que ela vai necessitar? Em que você pode suprir ela? Certo? Agora, a escolha é dela de como ela vai traçar esse percurso. Quais as competências, de repente, ela já tem desenvolvidas e não vão precisar do seu portfólio inteiro. E ela vai escolher, ela vai pensar dentro do seu portfólio o que é mais importante para ela naquele momento. Tá aí. Como que isso é possível? Através da diversidade de estímulos. Eu tenho também os conteúdos gratuitos que eu vou fornecer. Não é simplesmente em formato de curso. Você vai intercalar os conteúdos gratuitos, os cursos, os webinários, de repente uma palestra. Você tem que ter diferentes entregas para que a sua audiência construa essa trilha por meio do processo de aprendizagem que ela precisa adquirir para poder alcançar suas próprias metas. Perfeito? Bom, então, se a questão é você alcançar determinados objetivos de aprendizagem, desenvolver competências que envolvem conhecimentos, habilidades e atitudes, e se as pessoas, de uma forma geral, elas aprendem de forma diferente, elas demandam de forma diferente determinado conteúdo ou determinada prática. O que você tem que fazer? Você tem que suprir um pouco dessa diversidade. E aí você pode falar para mim, né? Oh, pera lá, Alexandra, hoje em dia as pessoas elas desenvolvem os cursos bem baseados em vídeo, exatamente para ser mais simples, direto e fácil. Então eu vou voltar a dizer, o vídeo ele vai estimular algumas coisas, mas não necessariamente vai abarcar todos os estilos de aprendizagem. Você tem aquelas pessoas que vão sim preferir uma leitura, ou aquelas outras que vão preferir só escutar o seu áudio. Ou tem aquelas outras que aqui vocês estão só me vendo, mas eu posso trabalhar com um conjunto de slides que vai pontuar cada um dos temas que estão sendo abordados. Quando eu falo em diversidade de estímulos, ou diversidade de formatos, ou diversidade de mídias onde você pode apresentar seu conteúdo, eu não estou falando de pirotecnia. Eu não quero que você encha o seu portfólio de tecnologia ou transforme as suas aulas num festival de técnicas. Não é isso. Você pode oferecer soluções simples com os recursos que você tem e que sejam diversificados, tá? Perfeito. Mas e aí? Bom, na realidade, quando você
para pensar na ideia da trilha, você vai perceber que a trilha de aprendizagem, ela surge exatamente porque as pessoas, elas não aprendem da mesma forma. Nem todas as pessoas são iguais e têm necessidades iguais. A utilização dessas trilhas, elas tanto flexibilizam os processos, quanto ela coloca na mão do aprendiz, do participante, a escolha. O que você precisa neste momento? Qual é a sua demanda importante agora? E com isso, você pode, inclusive, reduzir os processos de evasão e desistência dos seus cursos. Claro, muitas vezes as pessoas acabam tendo que assistir várias coisas que não é o interesse dela ou dos quais ela já está totalmente preparada. E aí ela desiste e abandona antes mesmo de adquirir o que seria realmente importante para ela. Já parou para pensar nisso? Se nós estamos querendo oferecer soluções que são eficientes e eficazes em atender de uma forma efetiva a necessidade do nosso público, da nossa audiência, uau, é o momento então de cuidar para que você possa oferecer no formato de trilha algo que seja efetivo. Boa tarde, Vanessa, que bom ter você por aqui. É esse momento que você pode estar trazendo um conhecimento pontual. Sabe aquela ideia do microlearning? De você trabalhar pílulas de conhecimento e de conteúdos? Pois bem, esse seria o momento de fazer algumas entregas, até para você descobrir quais são os percursos que as pessoas preferem. Não é você que determina o caminho. Dentro da trilha, você vai descobrir qual que é a lógica da sua audiência para percorrer esses seus cursos. Você pode sim oferecer estratégias onde você oferece, né, possibilidade da pessoa adquirir um curso depois do outro, de acordo com a competência que está sendo desenvolvida ali. Perfeito. Mas nesse momento você está fazendo uma escolha pelo outro. E se você oferece para ela possibilidades diferentes, trabalhando esses diferentes níveis de motivação, de objetivos, de metas, de experiências prévias que essas pessoas trazem, facilitando os processos de aprendizagem das mesmas. Pois bem, você precisa sim estar... Obrigada, Terezinha, muito bom ter você aqui também. É preciso que você entenda esses diferentes contextos que abarcam o seu tema. A gente escolhe, elege o perfil de um público com o qual você vai trabalhar, perfeito? Isso não significa que somente aquelas pessoas vão chegar até você. Várias outras vão chegar e vão consumir os seus conteúdos, os seus cursos, os seus treinamentos, workshops. Não é isso que acontece? Pois bem, então quais são os contextos que você traz e quais os recursos de aprendizagem você está oferecendo para essas pessoas? Para que elas consigam extrair o melhor e aproveitar ao máximo aquilo que você está disponibilizando para elas. Perfeito? Então, olha só, se a trilha de aprendizagem ela dá essa liberdade e autonomia para que o participante ele escolha seu próprio caminho, ele construa esse caminho dentro do seu portfólio, e se a trilha também ela funciona como instrumento de aceleração de aprendizagem, né, para que ele possa aplicar o conhecimento e trabalhar esse conhecimento de forma efetiva, o que você pode disponibilizar
enquanto recurso para a sua trilha. Lembra, não são só cursos, mas eu tenho a opção de cursos presenciais e online, eu tenho a opção de abrir fóruns de discussão, trabalhar com grupos de WhatsApp, oferecer mentorias, processos de coaching, de repente e-books, algumas apostilas, eu posso oferecer também infográficos, eu posso desenvolver algum projeto colaborativo. Uau! Isso, assim, me traz uma série de opções que, de repente, antes eu não havia pensado. Exato. É uma forma de você estar, né, se atentando para o que realmente é importante. Então, você tem aquela estrutura que é fechada, né, em termos de, olha, eu construí X treinamentos, o meu portfólio oferece uma série de cursos, mas eu tenho também aquela parte que é aberta. Quando eu faço uma live, eu peço que vocês comentem, que vocês tragam as dúvidas e as dificuldades do tema. Eu faço isso para que eu possa estar oferecendo outros tipos de curso, de treinamento, de proposta de mentorias, ou consultorias, ou, né, estratégias de webinários ou aulas abertas, para que vocês possam desenvolver as competências que precisam para estar colocando o seu curso no ar. Para que você possa trabalhar o seu curso online, seja com uma estratégia híbrida de e-learning, seja utilizando uma porta de entrada com microlearning, seja fazendo macrolearning na sequência com recursos diferenciados, seja utilizando uma área de membros, uma plataforma de aprendizagem, desenvolvendo processos interativos e comunidades de prática no WhatsApp. Então, você tem uma série de possibilidades, mas você só consegue trabalhar essas trilhas com as pessoas que estão junto. Boa tarde, Leonardo. Muito bom você ter chegado aqui com a gente. Você só consegue saber quais são as melhores opções para que você construa essas trilhas em termos de necessidades e competências dessas pessoas, se você conhece efetivamente as demandas dela. Uma coisa que eu sempre falo, que quando você está trabalhando o desenvolvimento do seu portfólio, eu sei, você como especialista, com certeza conhece muito sobre o tema que você está trabalhando. Mas quem vai ditar a forma como você vai entregar não é você. Todo mundo já está cansado daquela ideia padronizada. Ai, caiu um cisco no meu olho. Daquela ideia padronizada de que você tem que consumir exatamente o que a outra pessoa quer entregar. Não, você também tem suas escolhas. Então, possibilite essas escolhas para as pessoas que estão te seguindo. Ofereça uma variedade. Se você quer marcar presença, faça uma live semanal, mas faça uma live semanal em horários pré-determinados ou num dia que esteja marcado. Se você tem parte da sua audiência que não pode em determinados horários, poxa, de vez em quando alterne para poder você chegar em todo esse público que quer te escutar. Marque um webinário onde você possa atender um público maior, que você possa trabalhar com eles, uma entrega de alguma recompensa, algum bônus via e-mail. Trabalhe uma aula aberta, onde eles vão ter a experiência de estar com você dentro de uma aula virtual. Ofereça a possibilidade de um debate, ofereça um acesso a uma lista de transmissão, um grupo no WhatsApp, mesmo que seja temporário. Faça uma comunidade no Facebook. E aí você começa a desenvolver possibilidades para o desenvolvimento de competências. Mas você só consegue trabalhar isso efetivamente se você conhece a prática dessas pessoas.
O que realmente elas precisam? Qual que é a dúvida principal dentro do tema que você está abordando? Como que você pode melhor amarrar o seu conteúdo com o contexto e a prática que eles estão tendo naquele momento? Como que você pode oferecer para essa pessoa uma forma dela identificar diferentes soluções para o mesmo problema que ela traz? Porque solução única, a gente sabe que não resolve todos os problemas, né? Já foi, já foi o tempo que bastava você tomar... Gente, agora eu até esqueci o nome do remédio, mas eu lembro quando eu era criança, tinha como se fosse um remédio único. Tudo que você tinha, você tomava aquilo que resolvia. E não é bem assim. A gente sabe hoje que fórmula pronta não funciona. As pessoas, elas pensam, não pensam de forma linear, elas pensam de forma rizomática. Então, você precisa pensar em outras opções. Senão você engessa e você trabalha com pessoas que estão em desenvolvimento o tempo inteiro. Então, para você construir essa trilha, num primeiro momento, você precisa conhecer o seu público, tá? Isso é fundamental. Então, conhecer quem é o seu público, segmentar esse seu público, de preferência, construir um avatar ou uma persona, trabalhar atividades para diferentes estilos de aprendizagem, com formatos de conteúdos e abordagens diferenciadas. E aí você pode aprofundar os temas utilizando infográficos, utilizando games ou estratégias de gamificação, tá? Dentro da própria trilha. Você precisa conjugar atividades síncronas e assíncronas. Isso que nós estamos fazendo agora é uma atividade síncrona. Eu estou aqui com vocês. Eu posso até não estar vendo todos vocês, né? E nem sei quais são todas as pessoas que estão aí. A não ser que você coloque aqui, né, no meu comentário, no meu chat, me dê um oi e fale de onde você está ou qual que é a sua área, porque aí eu vou estar sabendo quantos estão aqui. Mas vocês estão aqui comigo, ao vivo, certo? Bom, e se fosse assíncrono, a gente já está discutindo aqui nos comentários ou discutindo, né, num fórum de discussão ou num grupo, né, numa comunidade de prática. E aí você precisa de pensar nessa estrutura para poder fazer essas atividades acontecerem. O importante é que você lembre que uma trilha não é simplesmente uma sequência de cursos e atividades. De forma nenhuma. Imagina se eu falo que não é para empilhar conteúdo dentro de um curso, e agora eu vou falar que é para empilhar curso dentro de uma trilha? Não. A ideia da trilha é que ela ofereça uma experiência contínua, que ela ofereça uma experiência que seja diversificada, complementar, que ofereça aprendizagens diferentes em áreas que são complementares dentro de competências que você precisa para desenvolver alguma coisa. Na Academia de Negócios Digitais, a gente trabalha dentro desse modelo de trilha, possibilitando que você identifique qual que é a sua necessidade principal e o que você está precisando naquele momento para poder desenvolver determinada habilidade, determinada atitude, ou qual conhecimento que falta para você, né, para o seu ponto de virada, e aí sim você começa a fazer um percurso. Tá certo. Dentro das estratégias que nós utilizamos, nós também tagueamos essas pessoas para saber quais são os conteúdos e quais são as principais dificuldades que normalmente aparecem nessas pessoas. Quais são como é que fala? Quais são os cursos que normalmente eles preferem mais? Quer um exemplo? Bom, uma das coisas que nós identificamos, que um dos gargalos dentro daquilo que a gente trabalha, é a produção de conteúdo. Exato.
Então, nós temos, né, a estratégia de produção de conteúdo. E o que a gente fez? Antes, o Estratégias de Produção de Conteúdo era um curso que focava só produção de conteúdo. E aí a gente começou a perceber que o gargalo não é simplesmente produzir o conteúdo, mas produzir o conteúdo enquanto uma estratégia de marketing de conteúdo. Então, eu fiz uma atualização dentro do curso para que ele possa atender a essa nova. Só que para poder ter, né, e trabalhar esse desenvolvimento de conteúdo, eu preciso. Opa, travou aqui. Voltou. Eu preciso de entender quem é o perfil do meu avatar. E aí, provavelmente, eu vou precisar da segmentação. E aí tem o segmentação extrema, onde trabalha nicho, avatar, perfil empreendedor, desenvolvimento de pesquisa e uma série de coisas para que você consiga compreender, inclusive, quem é a sua concorrência. Tá aí. Quais são as vantagens de você desenvolver uma trilha? Você possibilita a pessoa a ter uma visão mais clara dessas competências. Você nivela os conhecimentos que são necessários para que ela chegue nos níveis mais altos. Você estimula o autodesenvolvimento, de forma a garantir autonomia na escolha de quais são os cursos que vão estar dentro dessa trilha. E aí, você proporciona um ambiente de aprendizagem continuada. O objetivo não é que você fidelize a sua audiência, que você traga essa audiência para mais perto de você, que você entregue algo que atenda a expectativa da sua audiência, desde os conteúdos gratuitos até os conteúdos pagos. Então, a trilha é uma forma de você mostrar que você compreende essas necessidades. E aí, você potencializa o processo de aprendizagem dentro dessa trilha, oferecendo diferentes recursos e estímulos. Nada de fazer curso só chapado, nada de só entregar num único formato ou de um único jeito o seu conteúdo. Trabalhe um pouquinho, né? Invista um pouco em algumas outras estratégias. E aí você permite que a pessoa escolha o que ela precisa naquele momento para poder alcançar o seu objetivo. E tá aí. Uma das estratégias que você pode utilizar é atribuir uma pontuação para cada curso que a pessoa vai fazendo, ou para cada atividade que você propõe e ela percorre. E nisso ela vai acumulando pontos, como um cartão de fidelidade mesmo. E ao acumular esses pontos, ela ganha créditos com você, bonificação, né, formas de você estar retribuindo aquela fidelização. Ai, ai. E com isso, ainda tem mais uma coisa. Você consegue ter um padrão de qualidade naquilo que você está oferecendo, em função das estratégias que você fornece em cada um desses cursos. E aí? Vocês já trabalharam com trilhas de aprendizagem? Eu gosto de usar duas formas, né? Eu penso a trilha de aprendizagem, sim, como, né, você ter o portfólio e ter vários caminhos que podem ser seguidos. E nesse ponto, eu queria saber também se vocês têm dúvida em relação ao que eu estou apresentando, em relação às vantagens, em relação a qual que é o objetivo de você estar desenvolvendo trilha, em como hoje é importante você trabalhar com essas competências, como que funciona isso, certo? E como que você pode estar implementando dentro do seu processo. Certo?
Bom, e o que mais é necessário, né, você tá trabalhando nesse momento? Quando você escolhe trabalhar por trilhas, você tem que preencher as lacunas, os saltos entre um curso e outro, entre uma proposta e outra. Além de preencher esses saltos, você precisa saber o que é necessário para que você consiga que a pessoa desenvolva cada uma das habilidades ou atitudes ou conhecimento que você propõe em cada curso. Por isso que eu gosto de falar também em percurso formativo e não só em trilha. Oi, Liana, tudo bom? Bem-vinda. Eu gosto de falar em percurso formativo, além de só de trilha de aprendizagem. E uma boa forma de você implementar uma trilha é utilizando estratégias de gamificação. Pois bem, mas isso é até assunto para a proposta da nossa enquete para a próxima semana. Porque toda quinta-feira você vai me encontrar aqui. Eu vou estar desenvolvendo algum tema interessante junto com vocês. E para a próxima semana, a gente pensou, né, em 2 temas que seriam interessantes de estar trabalhando com eles. O primeiro seria trabalhar com as metodologias ativas. Como que funciona isso? Olha, eu tenho várias metodologias e certamente vocês devem conhecer algumas delas. E o segundo ponto seria eu tirar uma dessas lives para falar única e exclusivamente de gamificação. Então, o que você escolhe nesse momento? A gente trabalhar só com gamificação ou trabalhar com metodologias ativas? Qual seria o seu foco? O que você deseja implementar? Quando eu falo, inclusive, das metodologias, eu trago isso como uma proposta de interação, formas diferentes de você poder estar interagindo com o seu cliente ideal, com a sua audiência, com os participantes do seu curso. Você deve pensar em formas diferentes de chegar a essa pessoa. E por quê? Porque só assim que você tem um feedback positivo dela, que você conhece a demanda dela e você sabe por onde fazer, por onde começar. Deixa eu ver se tem como aqui eu compartilhar com vocês a página da academia para vocês darem uma olhada em como que eu estruturei essa disponibilização dos cursos. Boa tarde, Carla. Seja bem-vinda. Perfeito, Terezinha. Tá anotado, ó, gamificação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Bom, talvez eu não consiga, mas de qualquer forma eu coloquei o link aí nos comentários para que vocês possam acessar e de repente ver como que foi que eu estruturei, né, a ideia desses passos que você trabalha para poder não só, né, descobrir a fase inicial, onde você vai identificar, né, o seu nicho, o avatar, onde você vai estar desenvolvendo algumas peças de conteúdo, e aí depois, quando você faz a modelagem do seu curso, inicialmente só pensando no planejamento, ou você já pode pular direto para a modelagem, ou para o desenvolvimento do curso já com foco no lançamento semente, e aí depois trabalhar só, né, o lançamento. Tá aí, ó. A gente colocou a votação da enquete aí na página para poder vocês votarem, tá? Nessa enquete do que vai ser o tema da nossa próxima semana. Aproveita, Terezinha, e vota lá também, certo?
Então, é uma forma da gente estar... como que a gente estruturou isso e pensou isso dentro do próprio portfólio da academia. Exato. E que fica uma maneira mais fácil e dinâmica de você poder fazer a combinação dos cursos para obter o resultado que você deseja. Bom, vou perguntar mais uma vez. Sobre trilhas de aprendizagem, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram saber que eu não falei aqui? Com relação ao objetivo, à função, às características, vantagens, e o que você pode fazer com ela? Se você tem alguma dúvida, aproveita e coloca aqui. Se você está assistindo no replay, não tem problema, pode colocar o comentário aqui que eu volto para poder te responder, tá? Então coloca o comentário aqui que a gente já está, nossa, chegando, já deu mais de 30 minutos, e aí nós vamos pensar já em encerrar a nossa live de hoje. Agradecendo muito a presença de todos vocês, de vocês estarem aqui acompanhando a gente, né? E curtindo os temas que eu estou trabalhando. Responde a enquete aí na página para eu poder preparar um conteúdo bem legal para vocês já nessa próxima semana. Ó, Márcia, nas trilhas de aprendizagem, os cursos têm pré-requisito ou uma sequência? É aí que está, vamos supor, a grande sacada da trilha não é você estabelecer pré-requisitos ou uma sequência pré-determinada, mas como se fossem módulos que eles façam sentido independente da ordem que eles forem apresentados, certo? Então, o objetivo é cumprir, né, ou oferecer uma capacitação, um treinamento, uma formação em pontos específicos para desenvolver habilidades e atitudes, ou mesmo, né, comportamentos em aspectos específicos, como se você fragmentasse. E essa que é a grande característica. Se você começa a colocar pré-requisito, você pré-determina a sua trilha de aprendizagem. E aí ela perde a característica principal, que é o quê? A flexibilidade, a possibilidade desse participante escolher qual percurso que ele vai fazer. Essa que seria a grande sacada, né? Você tem que oferecer módulos ou pequenos cursos que se fechem em si, que seja um conhecimento completo e pequeno, de forma que a pessoa ela vai montando o quebra-cabeça da forma que é mais interessante para ela, da forma como ela aprende melhor naquele momento e do que ela mais precisa. Perfeito? Então, não pré-determine uma sequência, senão você mata a flexibilidade da trilha. Mas você tem que oferecer opções para que essa trilha, sim, possa ser construída. Então, vamos lá. Ok. Vamos ver aqui, Silvio. Tá. Como você enxerga a questão do conhecimento prévio ou conhecimento em níveis diferentes entre as pessoas inseridas em uma mesma trilha? Isso pode gerar desinteresse de quem sabe demais e perda do fio da meada de quem sabe de menos, ou não tem uma boa base para entrar naquela trilha. Ó, qual que é a grande característica da trilha de aprendizagem, tá? Quando você propõe uma trilha, você está embutido que, independente do nível de aprendizagem dessa pessoa, ela vai fazer escolhas. Então, você deve oferecer para ela cursos ou formatos diferentes para que atenda a diferentes estilos de aprendizagem e diferentes níveis.
Ao a pessoa escolher, como a trilha ela não é pré-determinada, ela pode ser percorrida de forma diferente e, de repente, eu posso até excluir algum módulo dela. Se a pessoa já tem domínio de um determinado conteúdo, não tem por que ela passar por todo aquele percurso. Ela pode simplesmente suprimir uma ou outra parte, né, optando porque aquilo ela já tem no domínio dela. Aí você pode falar para mim, Silvio, assim, poxa, mas dentro do corporativo, né, ou dentro da empresa, se eu implemento isso, não tem como eu oferecer muita escolha, a não ser que eu faça algum tipo de avaliação ou teste para ver se aquela pessoa realmente, né, um pré-teste, para ver se aquela pessoa realmente já tem aquela competência, ou já desenvolveu aquela competência. Isso também é possível. Você fazer um pré-teste para ver se a pessoa já tem aquela competência, então ela não precisa de passar por aquele módulo da trilha, né? Ou então ela pode fazer outros módulos e deixar um de lado. Gera desinteresse se você repete a mesma coisa em todos os cursos. E por isso a função da trilha. Se eu desmembro ele em módulos menores, as pessoas elas vão escolher aquilo que é mais interessante, ou que é importante, ou que vai causar o desenvolvimento que ela precisa naquele momento. Essa que seria a grande sacada. Kátia, então vamos lá. Eu estou desenvolvendo um projeto de trilhas. Perfeito. Se tiver mais material para compartilhar, agradeço. Exato, Kátia. Eu, inclusive, depois vou disponibilizar uma base de slides que eu uso quando eu estou fazendo a palestra sobre as trilhas. Eu acho que é importante, de repente, dar algumas dicas para vocês em relação do que pode ser feito. Tá. O ideal é construir a trilha por função ou por atividade, papel. O ideal seria você trabalhar por função. E por quê? Por papel, você acaba limitando o número de opções. E por função, você tem uma série de competências que vão agregar, né, aquela função. Então, fica mais fácil da pessoa poder, inclusive, fazer as escolhas. E aí vem outro ponto que até combina com o que o Silvio estava comentando. Eu falei, né, durante a live que é importante que você tenha alguns pontos que são obrigatórios, que seriam os ganchos, né? Pode ser, vamos supor, o curso de entrada, ou um intermediário, outro no final, que é para marcar essa linha, né? Qual que seria, né, os pontos principais, os pontos mestres aí de conexão. Agora eu preciso oferecer, né, cursos, conteúdos que são eletivos, que podem ser escolhidos, que não é uma coisa pré-definida como obrigatória, porque a função da trilha é ter a flexibilidade. Milton, pode ficar tranquilo, que ele vai ficar aqui para que vocês possam assistir o replay e possam, inclusive, colocar as dúvidas e comentários para que eu volte e esteja, né, respondendo para vocês, certo? Aline, muito obrigada. Realmente, eu acho um tema muito importante, porque o que acontece? Apesar de estar sendo, né, assim, a trilha hoje, ela é muito utilizada dentro do corporativo. E perfeito, porque isso facilita a construção de você pensar a carreira, pensar o desenvolvimento da pessoa dentro da função que ela exerce, pensar o que você pode extrair de melhor e que tipo de formação essa pessoa precisa para desenvolver as competências. E aí, você tem um outro ponto. Se você tem um portfólio, se você tem uma plataforma de cursos e que você trabalha com determinados temas, né, específicos, que você desenvolve alguns temas que são específicos, você tem como desmembrar isso e montar essas trilhas e trabalhar com estratégias de fidelização, de recompensa, de tagueamento, para poder entender o perfil dessas pessoas e a necessidade delas em termos de desenvolvimento. Então, vamos lá. No meu entendimento, deixa eu ver o que o Silvio colocou aqui. No meu entendimento, o grande desafio, de fato, é conseguir saber qual é essa proficiência de cada aluno para encaixá-lo na trilha correta. Bom, e aí, olha só, Silvio, a primeira coisa, não é você que encaixa o aluno na trilha,
É o aluno que escolhe a trilha. Você pode, de repente, trabalhar com um quiz. Igual a gente faz um pequeno questionário, e a partir desse pequeno questionário, você tem alternativas, você coloca para que a pessoa possa fazer as escolhas, e dessa combinação você sugere para ela uma trilha. Olha que legal. E aí você já tem o porquê que ela estaria sendo, aquela trilha é melhor indicada para ela. Eu acredito muito no microlearning, né? Continuando aqui com o Silvio. Eu acredito muito no microlearning como apoio às trilhas. Eu também. Fundamental. Então, a utilização do microlearning para colocar todos na mesma página, exato, para fazer aquele nivelamento. E dar uma opção do aluno passar rapidamente para um conteúdo que ele já domina, que é onde você faz o gancho entre os conteúdos. Então, o microlearning é o que faria essa costura entre os temas, entre os cursos, e possibilita que a pessoa retire algum curso que para ela, nesse momento, não faz sentido, porque ela já tem a competência necessária. Exato. Adriana, olá, tudo bem? Poxa, Brightner, muito obrigada. Né? Qualquer dúvida, coloque aqui para a gente poder responder mais um pouquinho antes da gente encerrar. E eu vejo, falando um pouquinho mais dessa estratégia de microlearning, eu observo ela como fundamental. Tanto usar o microlearning, quanto você ter a opção desses momentos síncronos, seja por meio de uma live, de uma aula aberta, de um webinário, né? Alguma estratégia onde você possa conversar e estar com essas pessoas, né, em tempo real. Porque aí também é um momento onde você vai capturar algumas dúvidas, vai capturar algumas expectativas, necessidades, e pode enriquecer e muito o processo que você está desenvolvendo. Ou mesmo, se você está implementando isso dentro de uma empresa ou de uma instituição de ensino, promover um encontro com pessoas que teriam os perfis com os quais você está trabalhando nessa trilha. Nem todas as empresas ainda têm muito bem mapeado as competências. O mapa de competências, muitas vezes, ainda é embrionário. E para você, no corporativo, ter trilhas que sejam realmente efetivas, né, alcance, eficiência, eficácia, e as pessoas se desenvolvam, né, potencialmente dentro dessa trilha, esse mapa de competência, ele segue junto com a proposta das trilhas. Né? A partir do momento que você vai trabalhando o mapa, você trabalha as propostas para poder casar com aquele mapa. Isso é fundamental, certo? Gente, coloque as dúvidas se você está assistindo depois, que eu volto aqui para poder estar respondendo, né, e trazendo outras coisas interessantes aqui para vocês. E mais uma vez eu faço o convite para que vocês respondam a enquete da próxima semana. O que nós vamos ter na próxima semana? Vai ser gamificação, ou nós vamos trabalhar com metodologias ativas, falando um pouquinho de cada uma delas e como elas hoje são o foco principal, né, de todas as estratégias que a gente utiliza dentro do e-learning, para poder promover aquela educação sem distância. Perfeito? Bom, estamos chegando aí a quase 1 hora, então vamos encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, e qualquer coisa pode colocar aí que eu vou estar respondendo para a gente poder esclarecer mais dúvidas. Perfeito? Olha, grande abraço para vocês. Muito obrigada pela participação de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Ai, Júnior, não é tão difícil assim, não. De qualquer forma, 1 hora eu volto para poder falar a escolha dessa semana, depois a gente volta para falar de novo.
Para eu poder enviar o material para vocês, né, esses materiais adicionais sobre trilhas de aprendizagem, de repente alguma outra coisa, deixa o e-mail aí para mim nos comentários. Se você quer receber o material de trilhas, é só deixar o e-mail aí que eu mando para vocês, certo? Então, agradeço muito. Tchau.